Vamos lá, pessoal, que eu tenho umas informações a mais para passar para vocês, tá? A gente vai ter que voltar na nossa tabela. Se você fez a tabela, você vá no capítulo 6, tá, gente? É sobre algo que eu resolvi acrescentar. Aqui nós temos no Apocalipse 6:1 um cavalo branco que ele tinha arco e coroa, né? E depois a gente vê que aparecem mais outros cavalos, né? O cavalo vermelho, o cavalo preto e por fim o cavalo amarelo. E eu falei para vocês que isso é o início da profecia, né? Que Jesus Cristo era o único que podia abrir o livro da profecia e ele começa abrindo, né? O primeiro selo. E aí ele já de cara começa a mostrar a guerra espiritual entre Satanás e a igreja. E aí eu falei para vocês que Deus usou cavalo, essas coisas que se usava na época deles da guerra literal, para fazer uma comparação com uma guerra espiritual. Aí se vocês forem, eu quero que vocês acrescentem, tá aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, aí vocês vão aqui e você coloca aqui, ó. Pode ser no 1 mesmo, onde eu falei do cavalo branco, né? Porque a guerra já começa mostrando o cavalo que vai vencer. O que vai vencer é o branco. E aí, você, para lembrar que é uma guerra espiritual, você escreve aqui, ó, Efésios 6, do 12 ao 17, que Paulo está fazendo uma comparação entre a guerra, todo aquele aparato, né, que eles usavam, né, que eles botavam capacete, pegavam a espada. Então, cada item daquele, né, daquela vestimenta, aquela... Como é que chama aquela roupa? Bom, eu não lembro agora, mas vocês devem estar me entendendo. Toda aquela roupa que o soldado vestia, né, que tinha couraça, tinha cingia os pés, né, tinha um capacete, como eu falei, tudo aquilo. Então, Paulo pega cada uma daquela coisa e compara com algo espiritual. Então, você vai lá com a guerra espiritual. Ele fala, né, que nós não temos que lutar contra carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade, né? E aí, que está atuando nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? É todo lugar que tiver um servo de Deus, é um local celestial. Então, Efésios, daqui, 6, do 12 a 17, ele vai narrar a armadura, aqui é a armadura. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. A armadura para a guerra espiritual. Então, eles se armavam daquela forma para uma guerra literal e a gente pega a nossa fé, né? Pega a Bíblia, pega toda... Se você for lá e ler, você vai ver ele falando de cada item, tá? Então, você dá uma lidinha. Então, note que ele pegou a armadura, né? Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Nós vamos ver, ainda na tabela do capítulo 6, você vai ver aqui, aonde eu disse para você, que no Apocalipse 6:13, fala das estrelas que caem, né, do céu, e figos verdes. Vamos para as estrelas que caem do céu. Eu acrescentei aqui, que eu achei muito bom, Judas, o livro de Judas, que fica antes do Apocalipse, versículo 13. Não tem capítulo, porque eu não botei capítulo, porque ele só tem um capítulo mesmo. Só tem o primeiro capítulo e único. Então, você já vai direto no versículo 13. Ele chama as pessoas de dentro da igreja que não estão vivendo de acordo com o evangelho, que estão desviadas, porém misturadas, de estrelas errantes. Então, note que não é só os anjos do céu que caíram que Deus trata como estrelas caídas, estrelas que caem. Estrelas errantes, ou estrelas errantes, estrelas caídas, estrelas apagadas. A questão aqui é a palavra estrelas. Então, é como eu falei para vocês, que estrelas é queda do pecado dos perdidos. Os perdidos que caem, que se apagam, que estão dentro da igreja. Aí fala assim,
a separação entre o justo e o ímpio na sua volta. Tá falando disso. Agora eu quero mostrar para vocês os figos verdes que eu botei aqui. Eu acrescentei isso aqui que não tinha. Gente, como Deus é bom. Ele me mostrou uma coisa ontem. Geralmente de madrugada eu perco o sono. Inexplicável. Aliás, eu não perco o sono, desculpe, eu acordo. Inexplicavelmente. Depois que eu acordo é que eu perco o sono. E eu fico meditando na palavra de Deus, né? Enquanto eu tô acordada, eu fico meditando. E sempre me vem respostas. E à noite, a madrugada passada, né? Já prestes a amanhecer, eu senti que Deus estava me mandando voltar e ler de novo o versículo 13, porque Ele queria que eu entendesse algo a mais que está reforçando o que eu já venho dizendo para vocês, né? Porque eu sempre peço a Deus que se eu tiver errada, que Ele me diga. Se eu tiver certa, que Ele me diga também. E Deus me mostrou essa questão aqui, ó, figos verdes. Deixa eu ver o que foi que eu botei aqui. Né? Primeiro eu vou ler e depois eu vou botar para vocês aqui o que eu acrescentei aqui de versículo em relação a figos verdes. Abra sua Bíblia no Apocalipse 6,13. Né, que fala, é o mesmo local que fala das estrelas, viu, gente? Isso não posso deixar passar, não posso deixar passar, vocês precisam ver. Olha só. Que eu falei para vocês que isso aqui não se trata de estrelas naturais, não se trata de meteoro caindo, não se trata de bomba de guerra vindo em direção, não é nada disso. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Quando começa a ficar assim, atrapalha para vocês acompanharem o que eu tô lendo. Deixa eu ver se eu virar assim, se melhora, tá, gente? Dá uma viradinha assim. Tá complicado. Isso atrasa a gente. Deixa eu ver se eu consigo ler assim, ó. E as estrelas do céu caíram, que eu disse que céu são as pessoas, né? Tanto os ímpios como os justos, só que esse céu aqui, nesse momento, está se referindo aos ímpios e as estrelas também. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando... de que forma, gente? Olha a comparação que Deus dá aqui, viu? Que João dá, no caso da visão, né? Deus, né? Foi Deus quem deu a ele essa fala. Como quando a figueira lança de si seus figos verdes abalada por um vento. Então, nós temos 3 palavras aqui que tem a ver. Estrelas do céu caíram, figos verdes caíram e abalada por um vento. Lembra que eu falei para vocês que aqui o vento significa juízo de Deus? Vamos lá. Então, elas foram abaladas por um vento e esses figos verdes caíram. Deus me mandou, né? Eu senti que Deus estava querendo que eu lesse isso aqui de novo. E eu li, e aí eu pensei o seguinte, eu falei assim, como assim? Os figos verdes caíram? A figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento? Eu falei, não está se falando de estrela, não é estrela, o assunto não é estrela e nem é figos verdes. Isso aqui é uma comparação e realmente é os ímpios. E aí, claro que não precisaria nem eu pesquisar para mostrar para vocês o que eu vou mostrar, porque quando a gente passa na rua, que a gente vê, né, tem uma árvore, tem árvores que são de frutinhas, né? Aqui, por exemplo, perto tem como é que se diz? Tem uma frutinha amarela que eu esqueci o nome dela agora. Bom, mas não importa, a fruta. E a gente sabe que só frutas maduras caem da árvore. Só frutas maduras. Eu disse, não, peraí, isso não existe. Aí eu falei, será que eu estou fazendo confusão? Vai que cai com a ventania, as frutas verdes caem. Não, gente, não cai. O que cai, quando tem uma ventania numa árvore, seja figueira, seja qualquer outra árvore,
Os frutos que caem são os maduros. Agora, por que que aqui diz que os frutos verdes caem abalada por um vento? Está querendo dizer o seguinte, que na volta de Cristo, esses que não amadureceram espiritualmente serão tirados da árvore e só os que estiverem maduros espiritualmente serão salvos, porque esses são como estrelas caídas ou apagadas. É isso que está querendo dizer. Então eu disse, não, então é isso mesmo, não tem porquê nem eu ficar preocupada se eu estou interpretando errado, ou se eu estou interpretando certo, se eu estou passando errado para as pessoas, não tem porquê me preocupar, porque isso aqui, ó, figos verdes, abalada por um vento, lança de si, como seus, a figueira lança de si quando abalada por um vento. Aí eu disse, não, mas mesmo assim, eu vou pesquisar, né, porque de repente as pessoas podem não acreditar em mim. Dizer, não, Gislane, pode ser que caia. Não, não cai, olha só. O vento forte, eu copiei, tá, gente? Eu fui, pesquisei e aí copiei aqui para facilitar para a gente. O vento forte tende a lançar da árvore os frutos maduros. Frutos verdes, por serem mais firmes e estarem mais presos aos ramos, são menos propensos a cair com o vento. Geralmente, a maturação de um fruto envolve o amolecimento da sua casca e polpa, além de um enfraquecimento da conexão com o ramo. Isto torna os frutos maduros mais suscetíveis à ação do vento e mais propensos a serem derrubados. Frutos verdes, por outro lado, são mais firmes e possuem uma ligação mais forte com o ramo. Aí fica estranho, né? Uma ligação forte com o ramo. Fica parecendo assim, que o ramo é Jesus e o fruto verde. Só que é o contrário. Por isso que a gente está entendendo que não é árvore literal e não é fruto verde literal. Então, quando Jesus Cristo vier, ele vai pegar os que amadureceram, os que estão bons para se comer, digamos assim, no caso o fruto, né, voltado para o fruto mesmo, ele vinha aqui colher o fruto que está para se comer no ponto, o fruto que está no ponto, digamos assim. E os que ficaram verdes não ficaram no ponto. Vamos lá. Cadê? A ligação mais forte com o ramo, ou seja, está mais preso no ramo. Esse é o que não cai. A sua casca e polpa são mais rígidas e que dificulta a ação do vento em derrubá-los. Portanto, enquanto o vento forte pode causar a queda de frutos maduros, os frutos verdes tendem a permanecer na árvore. Então, não se trata realmente de árvore literal aqui e nem se trata de estrela literal, porque jamais um vento, quando o vento abalasse uma figueira, ela lançaria os verdes fora. Aqui é como se ela tivesse tirando os verdes, lançando fora o verde, e Jesus vem pegar os maduros. Então, aqui a gente tem a prova de que essas estrelas aqui não podem ser, porque ele está comparando esta situação com as estrelas. Elas serão lançadas, essas cairão, serão lançadas. Agora, as estrelas serão lançadas de onde? O céu aqui representa a igreja.
O céu representa a igreja. Então, se elas não forem o céu, de fato, elas sairão, ficarão aqui. É isso que está falando. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acrescentei. Aí, gente, o que foi que eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Que eu coloquei. Né? É o 6 aqui? Não, aqui é o 7. É o 6, é cá em cima. Eu estava no lugar errado. Né? Então, eu botei aqui os figos verdes. Esses figos verdes e essas estrelas são os perdidos. Que, na verdade, eles, se fosse uma árvore literal, era eles que ficariam presos ao galho. Tá? Eles que ficariam presos ao galho, mas Jesus vem colher. Jesus vem colher para levar. Então, ele leva os maduros. Então, aqui eu acrescentei Judas, versículo 13 também, que fala do que eu mostrei, que é estrelas errantes. Eu mostrei da estrela, né? Judas está se referindo à estrela. Aqui embaixo, desculpe, eu botei Mateus 21, 19, que Jesus Cristo seca uma figueira. Jesus estava com fome e ele avista de longe uma figueira que aparentava dar fruto. Quando Jesus se aproxima, é óbvio que ele já sabia, gente, ele queria mostrar para os discípulos algo espiritual nisso. Quando ele se aproxima, a figueira não tinha fruto nenhum. Agora, Jesus manda secar, por quê? Porque ela não tinha fruto? Não, porque ela aparentava dar. Então, Jesus disse, nunca mais saia fruto de ti. Porque já não ia nascer mesmo fruto. Se falando de uma pessoa que faz de conta que está dando fruto, mas não dá, não vai dar fruto mesmo. Então, ele falou que ele secou a figueira. E em Mateus 7, 19 e 20, a gente vê, se eu não me engano, eu botei aqui só árvore. Eu acho, gente, se não for, me desculpem, porque eu não botei a palavra toda, a frase toda, eu botei só árvore. Mas eu acho que quando Jesus faz a cura de um cego, que ele tem que fazer 2 vezes. A primeira vez, ele dá uma visão para ele. Ele dá uma visão para o cego. Deixa eu ver se eu acho aqui, para eu não falar besteira, né? Deixa eu ver. Não, porque eu botei essa coisa do cego aqui, que eu já vou mostrar. Agora eu não sei se é esse aí, se esse já é outro também. Mateus. Quanto? Mateus 7, 19 e 20. Mateus 7. Mateus 7. Não, isso aí. Não, desculpe, mas esse do cego eu vou mostrar também. Esse aqui é Jesus Cristo dizendo que toda árvore que não dá fruto é arrancada e queimada. É isso, viu? Vou ler aqui. Toda árvore que não dá bom fruto se lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Tá? Uma ele seca porque não deu fruto nenhum. E a que não dá bom fruto também, ela é queimada também. Tá? E peraí que a gente chega aonde eu queria chegar. Aí a gente vai para o 7 e a gente vai acrescentando isso na tabela se vocês fizeram, tá? Se vocês não fizeram a tabela, pelo menos anote num caderno o que eu estou dizendo e depois vocês pesquisam. Agora aqui, deixa eu ver agora. A gente vai falar agora sobre, no 7, pule para o 7 agora da tabela. Foi coisas que Deus colocou na minha lembrança para mostrar para vocês. É sobre terra, mar e árvore, que aqui nesse momento está se referindo de um modo geral, porque Deus vai escolher os dele para selar e tirar desse meio aqui, né? Aqui, todos os povos da terra, aqui, justo e ímpio junto. Aí, em Judas, no versículo, eu não botei o versículo, mas eu acho que é o versículo igual de cima. Gente, eu não botei o versículo. Árvores murchas. Judas, ele não chamou os perdidos de estrelas errantes. Aqui ele chama de árvores murchas infrutíferas. Então, note
que sempre há comparação de árvore com pessoas, tá? Deixa eu ir lá em Judas, para a gente anotar aqui. Árvores infrutíferas. Infrutíferas. É o versículo 12, viu, gente? Tá antes do outro que eu mostrei de estrelas errantes. Bote aí, depois eu boto aqui. Versículo 12 de Judas. Árvores murchas, infrutíferas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em Marcos 8, 22 a 24, é aqui, do cego. Jesus Cristo cura um cego e fala assim, o que você está vendo? Aí ele fala, eu estou vendo homens como árvores andando. Gente, não foi porque Jesus fez uma cura e saiu uma cura mal curada, uma cura que ele não conseguiu, não. Jesus deu uma visão para esse homem. O que Jesus fez ele ver? Que todos nós somos como árvores, todos nós damos frutos. Uns dá frutos ruins, outros dá frutos bons, e outras árvores não dá fruto nenhum. Ou damos bons frutos, ou damos frutos ruins, ou não damos frutos nenhum. As que não dão frutos nenhum e as que não que dão frutos, aliás, as que não dão fruto nenhum e que dão frutos ruins, essas se perderão. Só as que dão fruto bom, mas todos nós somos árvores, né? Então aqui, então ele vê os homens como árvore. Aí Jesus Cristo toca nos olhos dele de novo e aí ele vê os homens como homens mesmo, de fato. Mas ele viu árvores andando, tá? Como árvores andando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. E assim, aqui nos selados na testa, que é o 7,3, né? O 7,3, você vai acrescentar o seguinte, ó. Deixa eu ver se acrescentar o seguinte. Você vai acrescentar Efésios 4:30, que fala que os salvos são selados com o Espírito Santo, que é a área da testa aonde a gente permite que um espírito ou outro fale conosco, né? Permite que fale conosco. O que a gente aceita, o que um espírito fala, que é o espírito do inimigo, ou o Espírito Santo. Então, os que ouvem a voz do inimigo e já não conseguem ver pecado nas coisas que pratica, esses aí estão selados. Porque você pode falar assim, Gislane, se pecado está selado, então o povo que está no mundo, que ainda não aceitou o evangelho, ainda não compreendeu, tá tudo selado. Não, gente, o selo não significa só pecar. O selo significa a pessoa pecar e já não vê mais pecado nisso. É quando João, ele fala assim, ó, há pecado que é para a morte, por isso eu não digo que ore. É quando a pessoa já olha, não sente mais nada. Ela já brincou tanto de pecar que ela já nem consegue mais perceber, acreditar que aquilo é pecado. Para ela já virou uma coisa comum, uma coisa natural, tanto no que ela vê no mundo com o que ela pratica. Então, isso está selado. E esses que estão nessa condição, né, são o que, gente? Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui nessa condição, eles ficam assim, ó. Apocalipse 13:16. Então, eles recebem o sinal, selo, marca do diabo, que é a mesma coisa, que é o nome de Satanás na sua testa, que é na sua mente. O contrário do outro é o nome de Deus, que é o Espírito Santo falando e a pessoa obedecendo. Então, quando o Espírito Santo está falando com uma pessoa e ela ainda sente aquele pesar, ela ainda tem chance. Mas quando ela não sente mais aquele pesar, ela apaga o Espírito Santo da vida dela. Ela está falando contra o Espírito Santo dizendo uma coisa e a natureza dela dizendo outra para o Espírito Santo. Então aí ela blasfemou e este pecado não tem mais jeito, porque a pessoa já retirou totalmente o Espírito Santo da vida dela. Por isso que João diz que há pecado que é para a morte espiritual. E por isso eu não digo que ore. Ora, você vê uma pessoa que não está desesperada pelo que está fazendo, não está pedindo oração para livrar ela, para ajudar ela
a ter força para sair de uma determinada situação, da qual ela já percebeu que não deve estar ali, e ela não está fazendo questão nem de sair, então não adianta mais orar por ela. Então por isso que João diz, não adianta orar. Por isso, eu não digo que ore. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, eu vou parar aqui. Eu acho que eu mostrei tudo, tá? Acho que eu mostrei tudo. Então, eu vou parar aqui. Isso aqui foi o quê? É o cego que vê homens andando como árvore, tá? Então, figos verdes não caem da árvore quando é abalada, a figueira é abalada por um vento. Então, se está fazendo uma comparação entre os figos verdes e as estrelas que caem, é como uma árvore, uma figueira que é abalada por um vento, cai, né? Os figos verdes, isso não existe, né? Isso não existe. Na natureza, isso não existe. Então, Deus realmente, de fato, está comparando que os figos verdes sairão da árvore e os maduros aqui ficarão, tá? Então, eu vou voltar, porque eu tenho que mostrar para vocês agora o significado de os 24 anciãos, tá? Que eu prometi a vocês que eu ia explicar lá no final. Mas eu resolvi adiantar, porque aí não fica tão longo quando eu for ensinar, quando eu for mostrar lá no final do Apocalipse.